Eu sinto lhe informar, mas a sua profissão vai acabar com a vinda das inteligências artificiais. Você vai ficar desempregado nos próximos anos. Isso se você tiver uma tarefa mais operacional. Se o seu trabalho for muito de apertar botões e de você ser aquela pessoa que faz algumas coisas assim, em linha de produção. Se é que a gente pode classificar dessa forma. O seu trabalho vai acabar, porque a IA vai fazer isso muito mais rápido e vai fazer com muito mais celeridade, vai fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que a gente pague uma quantia muito grande para as IAs fazerem isso. Mas no final das contas, como que você pode se destacar e pode, entre aspas, entre muitas aspas, na verdade, driblar esse movimento? É justamente você se adaptando perante ao mercado. Eu vou trazer um exemplo lá do mercado digital mesmo, lá de 2020, 21, 22, até 2023 mais ou menos. Era comum que a gente visse gente que estava começando no mercado digital, gente que queria uma renda extra, que queria prestar um serviço de forma mais rápida, que essas pessoas prestassem serviços de transcrição, serviços de tradução. E hoje a IA já faz isso aí brilhantemente bem. Você tem extensões aqui do Google Chrome que te dão transcrições de vídeos. E o que eu quero dizer com isso é justamente que essas profissões mais iniciais, elas acabaram exatamente porque elas são tarefas mais operacionais e tarefas que uma máquina consegue fazer muito facilmente. Transcrever um vídeo, traduzir um vídeo, até fazer cortes de vídeos, editar vídeos de forma dinâmica, tudo a IA está fazendo hoje. E se a sua profissão tem esse viés mais operacional, esse viés não tão que você não precisa raciocinar tanto para exercer a sua profissão, aí sim você vai ser substituído. E até mesmo para aquelas profissões mais estratégicas, tipo fazer planejamentos, criar narrativas de vendas, criar campanhas de vendas, até mesmo essas profissões estão com os dias contados. Eu não vou sair falando aqui o que eu acho que vai acontecer com os próximos anos com a vinda tão forte da inteligência artificial, mas eu só tenho uma coisa a dizer para você: você precisa se adaptar e precisa fazer isso o mais rápido possível. Se antes você demorava 6 horas, 8 horas para fazer uma tarefa mais operacional, agora você demora 30 minutos, 45 minutos, com a ajuda do ChatGPT, com a ajuda da Manus AI, com a ajuda do Grok e com a ajuda de qualquer outra inteligência artificial, porque elas vieram para ficar e vieram para revolucionar o mercado. E tem algumas formas de você se adaptar perante essa nova realidade, que é justamente estudando um pouco mais sobre inteligência artificial, entendendo onde você pode se encaixar e você não se encaixar em um quadrado de uma profissão em específico, mas sim você ser pago para resolver problemas, porque quem resolve problemas dá certo. Quem resolve problema é bem remunerado. E por mais que seja difícil achar novos problemas, eles vão surgir. E tem vários níveis de inteligência artificial. Eu venho estudando muito nos últimos dias sobre AI, sobre o que ela pode fazer. E se me dissesse há um ano atrás que eu iria estar estudando tanto que eu estou hoje sobre inteligência artificial, sobre automações ou qualquer outro tipo de coisa nesse sentido, eu ia falar que a pessoa estava ficando maluca, que isso era impossível para mim, que eu não gosto dessa área, mas agora virou uma nova realidade. Eu estou precisando me adaptar perante o mercado, porque não só a minha profissão, mas 95% das profissões do mercado digital, elas vão deixar de existir se não se adaptarem perante a inteligência artificial. E tem vários níveis de IA, tem vários níveis de estudos. Tem aquele primeiro nível, que é o usuário comum, que é a maioria das pessoas, que elas pegam o chat GPT e usam de qualquer forma. Já tem o segundo nível, que você cria agentes de IA, que você programa inteligências artificiais para trabalharem para você. Tem aquele terceiro nível, que é realmente envolvendo um pouco mais de automações. Aí você coloca o N8N na jogada, que é uma ferramenta de IA, que é uma ferramenta de automações, na verdade, que você pluga várias IAs e aí você consegue ali uma série de tarefas mais automatizadas. Você coloca o Make na jogada também, que é outra ferramenta dessas de automações. Você vai colocando outras automações e outras ferramentas, você vai só se aprofundando mais. E quanto mais profundo você se torna nesse tema, mais adaptado perante esse novo cenário você fica. Porque se você é um copywriter, você já percebeu já, se você usa inteligência artificial, coisas que você demorava um dia todinho de trabalho, você faz hoje em 15 minutos. É um exemplo que eu dei em outro vídeo que eu gravei alguns dias atrás. Quando eu era copywriter lá em 2022, eu demorava um dia todinho para fazer uma pesquisa de lançamento. Porque eu tinha que pesquisar os dados do mercado, tinha que pesquisar as pessoas, pesquisar quem que eram os compradores daquele produto que eu queria vender, pesquisar tudo sobre o avatar das pessoas, sobre narrativas de vendas, como eu queria definir o mote da minha campanha. E hoje não. Hoje em 10, 15 minutos eu faço tudinho com o ChatGPT. Eu pego aquela pesquisa todinha de páginas, páginas e páginas e faço em 15 minutos, coisa que demorava um dia todinho.
Então você vai sim ser substituído, é só questão de tempo. Principalmente, como eu falei no começo do vídeo, aquelas profissões mais operacionais. E essa é uma das formas de você se adaptar perante o mercado, é você exercendo a sua profissão ainda, só que você colocando a IA para trabalhar para você. E você sendo uma pessoa mais estratégica, e não sendo só aquela pessoa operacional, aquela pessoa apertadora de botões. Você vai ficar para trás. Eu recomendo muito que você estude IA nos próximos dias e nos próximos meses, caso você queira realmente dar certo aqui no digital. Caso você queira se adaptar perante a esse movimento, e vai precisar. Se você quer esses benefícios de trabalhar pela internet, você também precisa ter essa adaptabilidade bem forte aqui na sua prestação de serviços e no seu trabalho como um todo aqui no mercado digital. E a outra forma de você se adaptar perante essa nova realidade é justamente isso que eu estou fazendo aqui agora, você aparecer. Você colocar em prática, colocar à prova o que você já sabe. Porque uma das premissas do mercado digital e quando você vai se relacionar com as outras pessoas é exatamente a pessoalidade, que é uma coisa que a IA praticamente nunca vai ter. Eu estou dizendo praticamente porque esse vídeo pode envelhecer um pouco mal. Eu posso fazer alguma previsão aqui, queimar a língua depois. Só que eu acredito que a IA assim, eu acho que é muito difícil a IA atingir o nível de personalidade como os seres humanos são. Porque tem coisas que só os seres humanos vão sentir. Tem coisa que só os seres humanos vão saber dizer. Tem coisa que só um ser humano consegue conversar com outro ser humano. E numa geração de bebês reborn e de pessoas que estão fazendo terapia com o ChatGPT, o que eu estou falando agora pode parecer um pouco até louco. Porque as pessoas estão recorrendo a outros meios não humanos para se relacionar e para realmente ter conselhos. Tipo, gente que faz terapia com o ChatGPT. Só que na minha visão, a pessoalidade e você estar em comunidades vai contar muito no final das contas. Se as comunidades já eram muito importantes há alguns anos atrás e já era uma tendência aqui no mercado digital, eu acredito que elas vão continuar sendo ainda mais. Porque no final das contas, as pessoas elas se conectam com as pessoas. É um pouco clichê essa frase, eu nem queria estar falando ela aqui, mas um clichê só é clichê porque ele é repetido muitas vezes. E se ele é repetido muitas vezes, provavelmente ele é real. E nesse caso é muito real esse clichê, que as pessoas se conectam com pessoas. E a pessoalidade é algo muito importante quando você fala de mercado digital. Porque quando você pede um conteúdo para o ChatGPT, ele vai te dar um conteúdo um pouco genérico. Agora, se você pede um conteúdo com a sua personalidade, se você pede um conteúdo com o seu toque pessoal que só você tem, aí ele te dá um conteúdo muito bom. Só que ele nunca vai ter aquele nível profundo de personalidade que você tem. Ele pode até falar como você, pode até escrever como você e pode até criar um clone seu. Só que a personalidade ela vai contar no final das contas para você dar certo aqui. E é por isso que psicólogos vão se dar muito bem, porque enquanto vai estar todo mundo sendo substituído, na minha visão, os psicólogos com essa pessoalidade sendo premissa do trabalho deles, eles vão continuar dando certo na vida deles como um todo e principalmente se eles aparecerem por aqui. E a conclusão que eu chego com tudo isso daqui, e que nem eu falei, esse vídeo ele pode envelhecer um pouco mal, é que você precisa se adaptar perante ao mercado. A gente não sabe o que vai ser daqui 6 meses, o que vai ser daqui 1 ano. Poxa, há 2 anos atrás a gente não tinha para a gente conversar direito como a gente tem hoje. Há 2 anos atrás era só mais um aplicativo que o pessoal usava para pegar algumas respostas. Hoje não. Hoje a IA está substituindo vendedores, substituindo social medias, vai substituir gestores de tráfego e vai substituir muitas e muitas e muitas profissões. Principalmente as profissões que são exercidas em um escritório com ar-condicionado. E é por isso que você tem que ter estratégias para poder passar por cima disso e para poder se destacar mesmo em meio ao caos. Uma dessas formas é essa, você se adaptando, você estudando sobre novos assuntos, você realmente sendo um operador da IA e não sendo somente um mero usuário, ou você aparecer. E você aparecer não de qualquer forma, mas você aparecer resolvendo problemas. Se você resolver problemas e se você achar uma forma de fazer isso, mesmo em meio ao caos, ou mesmo em meio a essa demissão em massa que vai acontecer nos próximos anos, aí você vai prosperar muito aqui no digital. Só que para isso você precisa aparecer. Porque não adianta nada você ser muito bom nos bastidores. Você precisa colocar sua cara aqui. Precisa tirar essa síndrome do impostor de você. Precisa tirar esse senso de perfeição que você tem em cada conteúdo que você produz. Você tem que só chegar e produzir. E aí você vai se adaptando perante ao que você vai produzindo. Essa é uma das formas muito interessantes de você passar por cima disso. De você não ficar somente olhando a sua produção ser substituída e não fazer nada. Você precisa se adaptar.
E eu espero que você pegue muito bem o recado desse vídeo. Porque daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai me agradecer no final das contas. Porque o que a gente vê aqui, poxa, é a IA substituindo cada vez mais o ser humano. Eu não quero que isso aconteça com você. Na verdade, isso vai acontecer de qualquer forma, mas eu não quero que você fique refém dessas mudanças de mercado para a sua vida dar certo. Você tem que dar certo mesmo perante ao caos, mesmo perante a isso tudo acontecendo. E é isso que eu recomendo que você faça. Você estudar, você se adaptar e você desenvolver essa soft skill para realmente dar certo. As pessoas que eram transcritores e tradutores há 2 anos atrás, hoje elas não têm mais espaço. Eu espero que você tenha espaço nos próximos anos. E você vai potencializar ainda mais os seus ganhos, ainda mais a sua prosperidade, ainda mais dar certo aqui na internet, caso você use as IAs para ajudar você. E é que nem eu falei, seja na prestação de serviços ou seja na produção de conteúdos. Porque a produção de conteúdos vai ser algo muito forte. Se hoje já é um pouco difícil e ao mesmo tempo simples de se destacar, daqui a um tempo vai ser ainda mais difícil e vai ser cada vez menos simples. Então, se eu fosse você, eu aproveitaria essa janela de tempo que está se desenhando exatamente para você começar a produzir conteúdos. Aproveita enquanto a IA não consegue substituir realmente em massa os criadores de conteúdo, enquanto ela não consegue criar clones perfeitos com vozes perfeitas. Aproveita enquanto isso ainda não aconteceu, porque você consegue se destacar aqui. É quando chegar esse momento da IA criar clones, criar narradores e criar qualquer tipo de coisa que realmente seja bom o suficiente para te substituir, eu espero que você esteja na vanguarda aqui do mercado, que você já esteja minimamente posicionado para você aproveitar mais esse movimento. Então aproveita essa janela de tempo, essa janela de oportunidade que está se abrindo para produtores de conteúdo. Mesmo que você não saiba exatamente o que produzir conteúdos, produz o que você acha, produz as suas opiniões, suas reflexões, vai documentando um pouco da sua jornada enquanto você vai estudando para se adaptar aqui no mercado. Só produz, que eu tenho certeza que a conta lá na frente vai fechar. E claro, caso você queira o meu acompanhamento para produzir conteúdos, que você use a mesma matriz de conteúdos e a mesma metodologia de IA que eu aplico aqui na minha operação, basta me chamar nesse primeiro link aqui da descrição, que eu vou te guiar também. Vou te mostrar exatamente o que eu estou fazendo para me adaptar para os próximos anos com a vinda das inteligências artificiais e com a usabilidade delas. Porque eu estou usando elas. Todo dia eu uso IA para produzir conteúdos. Eu produzo conteúdos praticamente no piloto automático. E não é tão difícil essa metodologia. Para falar bem a verdade, ela é bem simples. Basta você implementar da forma certa. Eu vou te ajudar se você me chamar aqui no primeiro link da descrição. Que eu vou fazer praticamente junto com você e você vai produzir conteúdos no piloto automático. E vai não só prestar o seu serviço, não só se adaptar perante as IAs, mas também vai aparecer. Vai produzir no piloto automático, vai ter mais liberdade de escolher o que você realmente quer fazer e não sofrer tanto assim nas adaptações de mercado, nas atualizações que o mercado sofre. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.